Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa TVC com você até às 11 horas da noite. Uma excelente noite de quarta-feira, sejam todos bem-vindos. Lembrando que também estamos na transmissão simultânea através do nosso Face TVC Bauru e através do nosso site tvcbauru.com.br, e o nosso WhatsApp voltou, graças a Deus. Muita gente, é claro, sempre participando com a gente pelo WhatsApp. É o 98815-6003. Repetindo, 98815-6003, o 14 na frente, né? Hoje a nossa convidada especial, a minha doutora dermatologista, a doutora Vanessa Tonoli. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Certinho? Vamos cuidar da pele hoje? Vamos. Hoje e sempre. Gente, não param de surgir novidades dermatológicas, né? É verdade, doutora? Né? E aí, principalmente as mulheres, ao combater o envelhecimento. Hoje nós vamos falar sobre botox e também preenchimento. Começamos? Um tema bem difundido, né? Que todo mundo tem dúvidas. E complexo, bastante, né? Estão procurando cada vez mais, doutora? Cada vez mais. Hoje em dia as pacientes já sabem mais ou menos o que significa o botox, o preenchimento. Então a maioria das pacientes elas já vem no consultório procurando. Ok, vamos começar então com o botox. O que é o botox, doutora? O botox, ele é uma medicação, então ele é uma toxina, vem de uma bactéria, que é o Clostridium botulinum, e o que ele faz, na verdade, ele causa uma paralisia na musculatura. Tá. Então, ele é utilizado para diminuir a amplitude do movimento dos músculos. Dessa forma, a gente consegue prevenir o aparecimento de rugas do envelhecimento. Ah, entendi. Então, o benefício da aplicação do botox é a paralisação do músculo, assim, evitando as linhas de expressão, é isso, doutora? Isso. Mas qual a parte do rosto, né, mais utilizada na aplicação? Geralmente, a área do rosto que tem maior benefício da aplicação é o terço superior da face, como a gente fala, que é a região frontal, que é a testa, a glabela, que é essa área entre as sobrancelhas, e a área ao redor dos olhos. Mas ele pode ser aplicado em todo o rosto, e inclusive no pescoço, para tratar aquelas rugas, aquelas traves musculares que a gente tem no pescoço, né? Ah, tá, interessante. Então é mais na testa, porque a gente franze mais a testa mesmo, né? Até mesmo pela expressão, né? Quando você fica brava, né? Ou quando você franze, né? O que, como... Tudo tem uma expressão, né, doutora? Serve somente para a estética ou a aplicação do botox? Na verdade, muitas pacientes me perguntam isso, né? Qual seria a idade, né, recomendada? Na verdade, a toxina botulínica ela é utilizada desde as idades mais precoces. Então, os oftalmologistas e os ortopedistas, eles usam inclusive em crianças. A toxina botulínica ela foi descoberta por um oftalmologista. E eles usam bastante para casos de estrabismo, que é quando a criança nasce com um dos olhos tortos, né? Então eles colocam na musculatura para relaxar a musculatura e o olho voltar para a posição normal. E os ortopedistas usam para relaxar a musculatura de crianças que têm espasmo. Então, para a mãe conseguir dar banho, conseguir cuidar da criança melhor. Mas após a aplicação, o músculo fica relaxado, é isso? Isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o músculo da gente, ele tem alguns receptores, funciona como se fosse uma chave fechadura. Tá. Na hora que você quer mexer, que é uma coisa muito rápida, é automático, mas a hora que a gente sorri, a gente manda um impulso do cérebro para os músculos da área dos olhos, por exemplo, e aí vem como se fosse uma chavinha, que é um neurotransmissor, e ele chega no músculo, acopla, e isso faz com que o músculo contraia. O que o Botox faz, ele imita essa chavinha. Então, ele vai se ligar nessa fechadura do músculo, imitando esse neurotransmissor, só que, na verdade, ele não deixa o músculo contrair. Então, a hora que ele se liga, o músculo não consegue ter a contração. Então, isso faz com que você, na hora que você sorri, que você faz cara de brava, você continua tendo a expressão, porque a gente consegue fazer isso de uma forma mais regular, sutil, mas você não faz a ruga, né, do movimento.
que interessante, É muito super interessante. legal. Também conosco aqui, acompanhando através do Face, a Gislaine Kaufmann, um beijo, boa noite. Ezequiel também está com a gente, muito obrigada, viu? A Solange Silva, a Solange adora uma estética, né, Solange? Eu sei disso, gosta de se cuidar. Todas as mulheres, né, gostam de se cuidar, né, doutora? Ezequiel Vaz, já falei. Solange, boa noite, minha amiga linda, um beijo para você, viu? Você tá linda, amiga, parabéns pela entrevista. E a Paula Figueiredo também acompanhando o TVC com você. Aonde então é aplicado, doutora? Justamente na área, né? Na área onde a doutora indica. Ou vamos supor, se é na área da testa, como é que chama aqui, doutora? Labela. Labela, né? Tem que ser aplicado justamente aqui em cima mesmo? Então, na verdade, isso são anos de estudo, a gente estuda bastante o padrão da musculatura para você conseguir aplicar a toxina botulínica de uma forma que o paciente tenha um resultado legal e fique natural. Porque eu sempre falo para as pacientes, o ideal é você fazer um tratamento estético que você fique natural. As pessoas vão perceber que você está mais jovem, está mais bonita, mas não é para ninguém olhar para você e falar, você fez botox. É para as pessoas perceberem que você está mais bonita, mas sem saber o que foi feito. Então, assim, a gente coloca nessas áreas de forma que a paciente continue tendo as expressões, continue sorrindo normalmente, mas a hora que ela sorri, faz as expressões, ela não faz aquela expressão carrancuda, cheia de ruga. E com isso, ela não deixa a pele ir vincando ao longo do tempo. Entendi. Você está conferindo o programa TVC com você. Hoje o assunto é botox e também preenchimento. Há uma diferença entre botox e preenchimento, né, doutora? Isso. O que eu explico sempre é assim, a pele da gente é como se fosse um papel. À medida que nós fazemos os movimentos, a pele vai e volta, ela está presa no músculo. Então, ela vai e volta, vai e volta. Enquanto no repouso a gente não tem ruga nenhuma, isso é chamado de ruga dinâmica. Então, até uns 25, 30 anos, a gente costuma ter as rugas dinâmicas. Só que a pele, então, como ela é como se fosse um papel, à medida que você vai vincando, vai fazendo essas expressões e não trata, uma hora ou outra ela vai vincar. Vincou, a gente continua fazendo botox, então até o momento que ela vinca é o botox, para prevenção. A partir do momento que ela vinca, a gente continua fazendo botox para não deixar aprofundar essa ruga, mas aí o tratamento se torna um pouquinho mais complexo, porque além de você fazer o botox, você precisa voltar a dar volume para essa pele que perdeu, que vincou. E aí entra o preenchimento. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito. Você também pode participar através do Face, faça já suas perguntas, aproveite a doutora aqui, viu? Consulta hoje de graça para você, dermatológica. A gente vai para um rápido intervalo e em seguidinha nós já voltamos. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Fabi Pastel, venha saborear mais de 38 sabores, o melhor pastel de Bauru e região. Pastéis, refrigerantes e sucos. Terça, domingo, 18h30 às 23 horas. Avenida do Hipódromo, quadra 5. Fabi Pastel, o mais recheado. 3203-9570. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação.
TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. TVC, a TV mais perto de você. Já estamos de volta com TVC com você até às 23 horas, viu? Hoje o assunto é botox e também preenchimento. Eu já fiz aqui minha consulta particular, estou pensando em fazer algo. Mulher é assim, né, doutora? Pode estar bem, mas a mulher inventa. Olha o cabelo, doutora. Ficou lindo seu cabelo. Hoje eu fui na clínica da doutora, né? Que eu vou começar um novo tratamento no melasma, né, doutora? E até a metade da consulta eu estava conversando normalmente com a doutora, eu falei assim, doutora, tá preparada para hoje à noite? Ela, o que tem hoje à noite? Doutora, eu sou a Alessandra. Nossa, eu nem reconheci. Era loira, né? Loira, né? De repente você fica morena. Sabe o que é, doutora? Para quem usa química direto, né, É bom no dar cabelo, uma folguinha, né, dá de vez em quando. uma respirada, né? Quero mandar um grande abraço para a psicóloga, a Silvia Helena Diegoli está com a gente. Boa noite a todos, boa noite, Alessandra. Parabéns à convidada, entrevista excelente, maravilhosa. E também o Roberto Henkin. Os homens também aplicam botox, também preenchimento, doutora? Os homens, eles estão cada vez mais procurando e é muito engraçado. Eu tive uma paciente que ela marcava para fazer botox e desmarcava, marcava e desmarcava. E um dia ela foi escondida na clínica fazer, porque o marido não podia saber. E aí a gente fez. 20 dias depois, a hora que ela veio na reavaliação, veio o marido junto. Eu falei, pronto, agora eu vou apanhar, né? E aí ela veio dando risada. Ai, bem, fala pra ela o que você quer. Aí ele falou, eu vim fazer botox também. Então, assim, a hora que eles vêm, ainda tem um pouco de preconceito, né? Mas, sim. assim, a hora que eles veem o resultado, eles acabam se apaixonando também. Que delícia. Agora nós vamos falar sobre cremes anti-idades, né, doutora? A partir de quantos anos já podemos aplicar esses cremes? Então, na verdade, assim, o ideal é a gente começar desde a infância a usar um filtro solar. Hoje em dia a gente sabe que o maior risco de câncer do tipo melanoma, que é o câncer maligno, assim, mais grave que a gente tem de pele, ele é muito relacionado com essas queimaduras que a gente tem uma vez por ano, vai para a praia uma vez por ano, bronzeia e volta. Então, na infância, essas queimaduras, essas exposições intermitentes são o maior risco, eleva o risco de melanoma. Então, desde a infância, filtro solar. Filtro solar. E a partir de uns 25 anos, mais ou menos, 20, 25 anos, já começar alguns tratamentos, como alguns hidratantes, alguns tipos de ácido, já podem ser começados numa idade mais precoce. A gente vê inúmeros, né, marcas de cremes a partir dos 25 anos, né, 40 anos. Uma vez me fizeram uma pergunta, até achei engraçado, né? Eu tenho 25 anos, mas será que eu já posso usar o creme anti-ruga 40? Será que dá certo? Tem alguma coisa a ver relacionada? Na verdade, assim, o ideal muitos pacientes vêm usando cremes assim sem prescrição. A gente tem muitas marcas, né, hoje em dia, mas eu sempre falo para eles assim, o ideal é você ter um tratamento individualizado, porque um creme que ele é comercialmente que todo mundo pode comprar, então nem todas as pessoas com 25 anos são iguais, né? Então, na verdade, o ideal seria você, sempre que possível, consultar um dermatologista e fazer um tratamento mais particular para você. Sabe o que eu penso? Eu vou usar o creme anti-idade 40 anos, eu tenho 25, porque ele vai ficar mais forte, né? Vai potencializar mais. E, na verdade, muitas vezes o tratamento sai mais barato. Você, por exemplo, uma manipulação, uma coisa que é feita para você, do que você comprar uma coisa pronta, comercial,
impessoal, né? E sem saber o que está aplicando, não é verdade? Se é forma de compatível aplicar, à pele. Exatamente. Né? Quero mandar um grande abraço para a Bruna Cassoli, tá com a gente, é a minha cabeleireira. Ah, ela nos ouviu, viu, doutora? Ali é linda, com cabelo top, cor e corte. Bye, Bruna Cassoli. Ô, Bruninha, um beijo para você, tudo de bom. A doutora estava falando aqui em off, nos bastidores, sobre um creme que chama Ageless, é isso? Isso. Como é que funciona? Gente, presta atenção. Como é que funciona, doutora? Na verdade, faz algum tempo que as pacientes... Ele é um creme que ele existe já faz uns anos, né? As pacientes vêm falando desses cremes que, na verdade, a gente fala que são cremes de efeito Cinderela. São cremes que você passa e na hora que você passa, ele faz como se fosse um repuxamento da pele. Caramba! E elas vêm perguntando. Na verdade, assim, esses cremes, eles são mais como se fosse uma maquiagem, porque ele vai agir naquele momento, ele não tem nada de tratamento. E o que elas me falam, porque às vezes eu falo, então, usa se você tiver uma festa, um casamento, né, por exemplo. Mas o que elas me falam é que elas passam a maquiagem por cima e ele acaba craquelando. Então, assim, não existe fórmula mágica, não existe milagre. O ideal é a gente tratar desde uma idade mais precoce, prevenindo e fazendo os tratamentos sempre com auxílio médico, né? Gente, meu pensamento, quem me conhece sabe, né, que eu falo mesmo. Você chega na festa, você tá linda, Cinderela, né? Meia-noite. A filha, né? Aí chega meia-noite, você é mãe? Cadê a mãe da moça? Vira abóbora, né? Vira abóbora. Gente, mas é interessante. Ou então, né? Ou então você pode usar Durex, né, doutora? Durex também você põe serve. Durexinho aqui, ó. Ó, puxa. Joga o Esparadrapo, né? Brincadeiras à parte. Os telespectadores me conhecem. Doutora, aonde é mais indicado a aplicação do preenchimento? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento, depois a gente volta para o Botox de novo, né? O preenchimento. Então, vamos lá. O Botox é a paralisação do músculo, Isso. né? O preenchimento, muita gente confunde o Botox com preenchimento, né? Angelina Jolie não precisa de preenchimento, porque... Ou será que precisa? Eu Será acho que aquela boca dela mesmo, natural? Não sei não, hein? É uma das bocas mais desejadas, Uhum. né? Que é bem carnuda, né? Então, as pessoas se confundem. A boca da Angelina Jolie, ali, seria Botox ou preenchimento? Na verdade, o que acontece ali, toda vez que você quer dar volume, você usa um preenchedor, um preenchimento. Tá. Então, por exemplo, bigode chinês, você tem que fazer o preenchimento, lábio tem que ser o preenchimento. A gente usa o preenchimento sempre que a gente quer dar um volume para aquela região. Uhum. E hoje em dia, a gente tem uma outra visão do que é de como fazer o preenchimento. Então, na verdade, a maioria das pacientes me procura por causa do bigode chinês. Bigode né? chinês, Que é o verdade. sulco nasogeniano, como a gente chama. Na verdade, antigamente, o que a gente fazia era colocar preenchimento nessa região. Hoje em dia, a gente tenta uma abordagem da causa por que aconteceu esse sulco, né, esse bigode E por chinês. que acontece? A gente tem no rosto da gente, a gente tem uns travesseirinhos de gordura. Então, a gente tem um travesseirinho de gordura nessa região malar, que a gente chama que é a bochecha. À medida que a gente vai envelhecendo, esse travesseirinho de gordura ele vai sendo reabsorvido e os ligamentos, a musculatura vai desabando, vai ocorrendo um desabamento. Então, a hora que essa região desaba, ela faz o sulco nasogeniano. Então, o que a gente faz hoje em dia é preencher um pouquinho essa região. A hora que você volta o volume aqui, você consegue dar uma subidinha no rosto. Você volta o rosto ao que ele era antes. E aí você não precisa colocar tanto preenchimento no sulco. Ele já ameniza o sulco. E a aplicação é aqui mesmo, doutora? Bem Isso, a gente aplica aqui, dá para fazer essa estruturação do boche- rosto. bochecha? As pacientes ficam morrendo de medo de ficar bochechuda. Na verdade, se você souber aplicar certinho, não tem nenhum risco, porque o que a gente está fazendo é devolvendo para o rosto o tom natural dele. Uma pessoa mais jovem, a gente fala que o rosto de uma mulher mais jovem é um triângulo invertido. Ele é mais largo na região da bochecha e ele vai afinando até aqui embaixo. Tá. À medida que a gente vai envelhecendo e as estruturas vão desabando, vai ficando mais largo aqui embaixo e mais fino em cima. Então, quando você faz esse preenchimento dessa região, você está tentando levantar o rosto, voltar a esse triângulo invertido que é o que a gente tem na juventude. Entendi. Nós temos aqui algumas imagens, eu vou pedir para o Josa colocar para a gente, para a doutora poder explicar mais ou menos sobre o Botox e preenchimento. A doutora vai falar a respeito. Vamos lá?
vinco entre as sobrancelhas, doutora. Nesse caso seria o Botox, é isso? Isso. Então, o que você está querendo aí, você está querendo diminuir a movimentação desses músculos para que ele não vinque a hora que a pessoa faz cara de brava. Então, nessa região, você tem que usar o Botox para paralisar a musculatura. Nossa, uma diferença gritante, ele dá uma diferença muito legal. Rugas frontais. Que são aquelas ruguinhas que a gente faz quando a pessoa faz cara de susto, né? Que ficam umas ruguinhas horizontais, assim. Essas também a gente consegue aplicar o Botox e diminuir a contração. Então, você continua com a expressão, fazendo cara de susto, mas sem enrugar. Pés de galinha. Que são os mais temidos, né? Os pacientes vêm falando. Então, os pacientes procuram qual o procedimento mais procurado no caso? Olha, sobrancelha? Geralmente, o que elas... Na verdade, assim, é muito por igual. Tem gente que se incomoda mais com a glabela, que é essa área dos olhos. Tem gente que se incomoda mais com os pés de galinha. Tem gente que numa idade jovem, assim, 25, 26 anos, já começa a ter as ruguinhas horizontais. Então, na verdade, quando a gente trata, a gente acaba tratando sempre essas 3 regiões em conjunto. Ah, tá. E nós temos mais imagens também. Vamos lá, Josa? Esse é o Botox, doutora? Isso. Na verdade, o que ele está tentando mostrar aí é que foi feita uma aplicação e a hora que você relaxa a musculatura, você dá uma aparência mais nova para a paciente, né? Você melhora a expressão, né? Mas eu percebo, eu não sei se está relacionado ao Botox, mas eu percebo que do lado esquerdo, para quem está olhando para a tela, do lado esquerdo, a parte de cima do olho, a pele, ela tá mais caída, doutora. Um pouquinho mais caída. Mas tem a ver com o Botox depois, não? Então, quando você faz o Botox, você consegue reposicionar um pouco a sobrancelha. Então, a hora que você eleva um pouquinho a sobrancelha, esse excesso de pele, ele dá uma disfarçada. Então, é uma outra indicação também. Outra imagem? Tem mais alguma imagem? Nossa, tá nítido. Nesse caso seria preenchimento? Isso, aí o que foi feito, você percebe que o da direita, ela tá com o rostinho mais com volume, né? Sim, então é isso tá que a gente, lindo. ficou super bonito, é isso que a gente tava falando, que uma pessoa, à medida que a gente vai envelhecendo, o rosto parece que ele vai dando uma caída, né? A hora que a gente coloca o volume de volta nos lugares onde era para ele estar, onde ele estava na juventude, a gente tem essa estruturação do rosto. O rosto volta a ter uma estrutura mais jovem. E eu percebo também a boca dela. Ela fez preenchimento ali. A boca também é o preenchimento, né? Para dar o volume. Volume. Lindo. Tem mais fotos, Josa? Tô me empolgando, tô gostando, hein? A primeira foto de cima, antes e depois, também preenchimento, doutora? Isso, nos lábios sempre preenchimento, né? Para dar o volume. Nossa, embaixo também. Mas é uma diferença nítida. E embaixo também, ó, antes e o depois. E fica bem legal. Fica. Tem mais fotos? Não? Então tá bom, então. Vamos voltar aqui para nossa telinha. Tô gostando, doutora. Tô me empolgando, digamos assim. Doutora, há uma idade específica para tanto aplicação do Botox quanto preenchimento? Então, na verdade, isso é outra dúvida das pacientes, né? Às vezes a gente começa a conversar de Botox, preenchimento, elas ficam até assustadas, assim, será que já é hora de eu começar? Tem muito preconceito, assim, quando eu começar eu não vou poder parar mais, eu vou ter que fazer sempre. Na verdade, assim, é isso que a gente estava conversando. Tanto o Botox quanto o preenchimento, ele tem que ser feito da forma mais natural possível. Então, quanto menos idade, né, quanto mais nova a pessoa começar a fazer, claro que tem que ter indicação. Mas, por exemplo, eu falo para os pacientes que é diferente você fazer um Botox, um preenchimento numa mulher de 30 anos e numa mulher de 70. Sim. Você vai ter um resultado muito mais evidente, muito mais natural, porque você consegue fazer pequenos retoques numa mulher mais nova. Não que a de 70 não se beneficiaria, mas se você já começa a tratar precocemente, você vai precisar de coisas menos agressivas mais para frente, né? Então, o ideal seria assim, prevenir seria melhor do que remediar, né, mais para frente. Sim, exatamente. Tem contraindicação, doutora? O Botox, ele é uma medicação, então, que não tem idade, né? A gente pode começar a fazer se a paciente tiver indicação, geralmente a partir de uns 25 anos já dá para fazer. O preenchimento, ele é um pouquinho mais complicado. Geralmente, eu nunca faço nenhum procedimento sem antes o paciente passar por uma consulta. A gente precisa saber as medicações que ele toma, se ele tem algum problema de saúde,
porque geralmente tem algumas coisas que contraindicam você fazer preenchimento. A principal é se a pessoa já fez preenchimento previamente com uma substância chamada metacrilato, que é uma substância que era usada muito antigamente, e você não pode fazer nada de preenchimento na área onde foi feito o metacrilato, porque ele é definitivo, ele fica para sempre. Se você coloca qualquer outra coisa, ele inflama. Então, o ideal é você procurar um dermatologista, conversar, para ele ver o que é mais indicado para você. Doutora, uma curiosidade até, inclusive. A pessoa que fez a aplicação Botox, mas não gostou, não está satisfeita, como é que faz, doutora? Olha, graças a Deus nunca aconteceu comigo, porque assim, antes de fazer, o paciente, a gente conversa muito, então é muito conversado, o paciente sabe o que ele espera do procedimento desde antes de ser feito, que isso é o ideal. É o ideal. Muitas vezes o que acontece, às vezes eu pego pacientes que fizeram às vezes com outros isso, com outros profissionais, às vezes que não são médicos, né? E aí às vezes o paciente vem com alguma complicação, a principal que seria a queda da sobrancelha, a pitose, né? Aí, assim, ele demora uns meses para sair. Então, por isso que eu sempre falo para os pacientes, procure fazer com um profissional que tenha o conhecimento para aquilo, porque tem algumas coisas que não que seja pro resto da vida definitivo, mas você vai ficar uns meses lembrando daquilo, né? Porque ele vai ficar... E vai mexer com certeza com a autoestima. Com a autoestima, exatamente. Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguidinha já voltamos com a doutora Vanessa Tonoli, né, com a gente dermatologista. E você também pode participar através do WhatsApp. Meu WhatsApp aqui está vibrando, deve ser perguntas para a doutora, e também através do Facebook, tá bom? A gente já volta. TVC, a TV mais perto de você.